aula de compósitos. Laminação 1 e 2, a gente vai fazer vai ter a parte teórica e também prática. A gente vai, não sei se vocês conhecem o processo de laminação, mas futuramente vão ficar sabendo. Que simulações, o pessoal que estava nessa MEC aqui, vocês dois, toda a parte de simulação de estrutura e hidrodinâmica. O sistema de embarcação a gente vai dar uma analisada de como é que está nosso barco, questão da direção, rabeta, tudo. Vamos só dar um review geral para vocês entenderem. E eu queria dar uma dica especial a esses dois caras aqui que não foram comentados, que são o nosso treinamento de SolidWorks, que é o nosso software de modelagem 3D. E a gente tem como se fosse um mini curso básico, assim, que dá para tirar uma noção boa. Vou até abrir aqui para mostrar para vocês rapidinho como é que é. Vou passar esse drive para vocês. Aqui tem os tutoriais de como você faz para conseguir abrir ele. Tem que usar o VPN da UFSC, abrir não sei se vocês sabem, a máquina virtual, que seria para conseguir usar algumas coisas, vamos dizer assim, que tem que pagar, só que a universidade proporciona. E aqui são os exercícios. O primeiro prazo vai ser para 1º de maio e o outro para dia 8, mas isso pode variar também com as atividades. Aqui vão ser 3 links de vídeo aí que vão ter um tutorial de como fazer certas peças, mexer no SolidWorks. E em total vão ser 7 aulas, 7 peças, que vai ajudar vocês bastante, principalmente para o pessoal de primeira fase, que não tem isso aí. O pessoal de segunda vai ver só mais para frente a parte de modelagem, a primeira parte do desenho. E aí eu vou pedir para, assim que vocês forem fazendo as peças e adicionando nesse drive aqui, essas aqui são as atividades do primeiro prazo, essa daqui da segunda semana. Qualquer coisa é só perguntar para mim, se quiserem abrir esses documentos já para dar uma olhada como é que é bem suave. Então, dando continuidade aí para começando os nossos treinamentos, né? Vou deixar agora a palavra para o nosso tijolão aí, que vai começar. Deixa que os pontos, se acertar para lá, eu acho que não quer ficar passando isso. Dá o mouse. Bom. Esse aqui, passa. Como é que volta? Galera, essa aqui é a primeira aula de 7 que eu preparei no começo do semestre. Então, talvez eu adiante algumas coisas que estão na próxima aula. Eu dei uma revisada, mas faz um tempinho que eu fiz essas aulas e eu não sou professor, eu sou estudante de vocês. Já com parênteses, se eu errar em algum momento, as pessoas erram. De novo, eu também sou estudante. Então, não assumam que tudo é verdade, mas as fontes são muito boas, então podem assumir que é verdade. Qualquer coisa eu faço uma errata no futuro, ou me corrijam quando aprenderem isso durante a graduação. Deixar as pessoas atrasadas chegarem, porque eu ainda não comecei, sempre. Sem atrapalhar o vídeo, eu vou passar a chegar aqui. Eu vou rapidamente falar de novo quais vão ser as aulas para os dois bonitos ali que são gerentes. Talvez tenha interesse nelas. A gente vai. A gente vai ter propriedades dos materiais 1 e 2, que é hoje e amanhã. A gente vai ter depois compósitos 1 e 2, são as duas partes teóricas. Aí a gente vai ver a parte de simulação, a parte da embarcação, e é isso. Simulação acho que foi dividido em 2 aulas, não tem mais uma aula de compósitos, são 7. Vamos começar então, primeira aula, propriedades. O que estudar dos materiais? Bom, em geral, sobre a primeira e a segunda aula, a gente vai estudar as estruturas, os defeitos, comportamentos e propriedades dos materiais. Minha fonte é a fonte de vocês, Callister. O que é Callister? É um cara que fez um livro chamado Ciência dos Materiais, que é a porta de entrada para todo mundo que estuda materiais. O cara é simplesmente genial e eu gosto muito da literatura dele. Continuando. Vamos começar a introduzir os materiais. Acho que todo mundo já viu isso aqui alguma vez na vida. Caso não tenha visto, bem-vindos ao ensino médio. A gente tem as ligações químicas, e nas ligações químicas a gente tem 2 tipos de ligações.
ligação interatômica e intermolecular. Isso aqui é mais uma revisão do que a gente já viu antigamente, para vocês terem um pouco de chão, para entender o que vai vir mais para frente, que é a grande conclusão de por que a gente estuda isso, inclusive no ensino médio, e muitas vezes não faz sentido na nossa vida. Interatômicas é entre átomos. Átomos são coisas muito pequenas. Intermoleculares é entre moléculas. Moléculas são compostas por átomos, então elas são um pouco maiores. Tenham isso em mente. Ligações interatômicas, a gente vai ter aí iônica, covalente e metálica. São os 3 tipos de ligação entre átomos. Ligação metálica entre metais, ligação. Bom dia. Isso é evento sul? Isso Eu vim apresentar o professor Ramiro Oliveira. Eu queria me candidatar a reitor, queria saber assim, se vocês apoiariam essa proposta. Não, mas não, sério agora. Não, sério é o seguinte, amanhã é dia de votar, tá? Só confirmando para você, dia de votar, mesma forma, primeiro turno, tudo igual. Das 8 da manhã às 9 da noite. Por favor, votem, super importante prestar a opinião de vocês. Ok? Gente, é só isso. Valeu. Boa reunião. Tchau. Valeu, Pedro. Bom, continuando então. A gente tem 3 tipos de ligações interatômicas: a ligação metálica, que é entre metais, a ligação covalente, que é entre um metal e um ametal, covalente é entre 2 ametais, e a ligação iônica, que é entre metal e ametal. Faz muito tempo que você é no ensino médio, então talvez saibam isso melhor que eu. As ligações covalentes, que é entre ametais, tá? Pode ser ou polar ou apolar. Isso aqui vocês lembram, pelo menos um pouquinho. Isso aqui vocês vão lembrar mais ainda. As forças intermoleculares. Só um adendo aqui. As forças interatômicas são muito mais fortes que as intermoleculares. Independente da comparação, elas são muito mais fortes. Tá? Só esquerda. As intermoleculares vai ter força de Van der Waals e ponte de hidrogênio. Mas isso não vem ao caso, eu não vou abordar essa parte da química específica, porque senão eu vou perder tudo. Propriedades. Eu trouxe aqui alguns gráficos de propriedades, comparando os seguintes materiais: metais, cerâmicos, polímeros e compostos. Metais, tá? Isso, primeiro nome da propriedade, isso aqui é densidade. Toda vez que a gente fala de densidade, a densidade ela é caracterizada pelo peso dividido por volume, exatamente. Os metais, então, são mais pesados que as cerâmicas, que são mais pesados, e os polímeros que ficam de pau a pau dos compostos. Tá? Só para você ter noção. O que é composto? Pode ser fibra de vidro, fibra de carbono. Só para trazer algumas propriedades. Essa propriedade aqui é resistência à tração. O que é tração? Quando a gente tem uma corda, uma força nela, a gente puxa essa corda, ela está sob tração. Isso é uma tração. Metais, cerâmicas, polímeros. Veja como polímeros são fracos. Aqui a gente tem que abrir um parênteses rapidinho. Isso daqui, ligação interatômica. Isso daqui, ligação interatômica. Isso daqui, ligação intermolecular. Tá? Dentro das moléculas a gente tem ligações interatômicas, que são as covalentes. Mas no geral, isso aqui é intermolecular. Por isso que as qualidades, as propriedades mecânicas dos polímeros são tão inferiores ao resto. Compósitos ali, gigante. Rigidez. Essa é uma pergunta difícil, depois a gente vai abordar a rigidez, mas metais, cerâmicos, compostos, polímeros, são muito menos rígidos. Se quiser saber a proporção, está aí, eu vou ir avançando. Diferença entre as reações químicas, com propriedades diferentes. O que é esse gráfico? Meu Deus. Resistência à fratura. Esse aqui é um gráfico um pouco mais difícil de entender, mas aqui a gente já consegue desclassificar legal cerâmico e polímero. Resistência à fratura, a gente vai ficar com metais compostos. Para quem não sabe o que é fratura, fratura é quando você chega à falha dentro do regime elástico de um material. O que é isso? Eu pego uma coisa, faço esforço nela, sem distorcer, sem deformar, com um esforço que ela suporta elasticamente, até ela pegar. Pode ser qualquer coisa assim. Começamos a aula então. Metal. Modelo da bolinha de gude e ligações interatômicas. O que é o metal?